Peço para vocês pegarem o livro de história de vocês e abrirem aí na página 116. Página 116. Certo? Vocês já ouviram Certo. falar sobre Getúlio Vargas alguma vez na vida de vocês, provavelmente. Então, Getúlio Vargas foi, digamos, um dos principais nomes da história do Brasil. Foi ele que criou instituições que existem ainda hoje. Foi ele que começou a trabalhar na diversificação econômica. Foi ele que criou a nossa previdência social. A gente tem hoje a Eletrobras, Petrobras, também foi ele que criou. Então, o governo dele foi um governo, ele foi um grande estadista, mas simultaneamente ele teve várias facetas políticas durante a vida dele. Ele já foi ditador, já foi democrático, já foi trabalhista, populista, como ficou marcado o governo dele pela oposição, né? A oposição sempre trata quem está no poder como um populista. Isso é bem comum na história do Brasil. Então, Getúlio Vargas, ele foi como é que eu posso dizer para vocês? Foi um presidente de grande importância. É tanto que, se vocês andarem pelas ruas de Araruna e passarem na Pracinha Velha, vocês vão ver uma estátua dele. Está lá na pracinha a estátua de Getúlio Vargas. Então, como a gente já estudou, Getúlio Vargas ele assumiu o poder na década, no ano de 1930, com a Revolução, que nem a gente viu a morte de João Pessoa, toda aquela toda aquela revolução que foi importantíssimo para a Paraíba. Então, Getúlio ele não foi eleito democraticamente pelas eleições, apesar que as eleições a gente viu que eram fraudulentas por causa do voto do Cabresto. Mas Getúlio ele assumiu o poder com a ajuda dos tenentes, do movimento tenentista, e também com outros setores da sociedade civil. Então, ele assumiu o poder com a tarefa de desmantelar o coronelismo, de desmantelar a antiga política do café com leite. Então, por isso que a Era Vargas é o início de um novo período histórico do Brasil. A gente divide a Era Vargas em 3 períodos. O primeiro período é chamado de governo provisório, onde ele assumiu provisoriamente até fazer uma constituição e a partir dessa constituição organizar eleições, organizar a divisão de poderes, como a gente sabe que a Constituição já faz. E o segundo período já foi quando a Constituição foi feita, em 1933, e perdurou até 1937, quando aconteceu o golpe do Estado Novo. E aí foi que surgiu a ditadura varguista, o Estado Novo, que durou de 37 até a queda de Getúlio, que aconteceu em 1945, que coincidiu com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, esses são os 3 períodos da história varguista. Se você olhar aí no livro de vocês, na página 117, começa o primeiro período, que é o governo provisório. Então vamos lá. Desde a Revolução de 1930, ocorrida em outubro daquele ano, o Brasil era governado por Getúlio Vargas. O Congresso Nacional foi fechado. O novo governo recebeu o nome de governo provisório, pois seria exercido somente até que uma nova Constituição fosse elaborada. E por eleições fosse formado um governo constitucional. Então, ele já começou o governo dele com um problema. Ele não era eleito constitucionalmente. Então, a primeira coisa que ele deveria fazer era organizar isso aí, mas ele não fez. A primeira coisa que ele pensou foi tirar o Brasil da crise. A gente viu que o mundo entrou na crise de 1929. Com o Brasil não foi diferente. Olha, 1929, o ano da crise. 1930, o ano em que Getúlio Vargas assumiu o poder. Então vocês já pega aí, né, que a crise econômica também ajudou a derrubar o Washington Luiz. Toda crise econômica derruba quem está no poder.
É muito difícil uma pessoa que colocou um país em crise continuar no poder. Bom, o que é que o Getúlio fez para tirar o Brasil da crise? Se vocês quiserem virar a página aí, para a página 118. O que foi que o Getúlio fez para tirar o Brasil? Aqui não tem nem dizendo sobre isso, né? Mas eu vou falar para vocês. Ele começou a criar instituições de outras monoculturas. O que é uma monocultura? O café era uma monocultura. Só se plantava café no Brasil e vendia, né? A gente viu que o café era o principal produto de exportação. O que foi que o Getúlio fez? Ele começou a criar institutos de pesquisa para a produção de outros alimentos, como o açúcar. Pessoal, vocês tentem imaginar um país que só vende um produto. Se esse produto entrar em crise, quebra o país. Então Getúlio Vargas, na economia, tentou exatamente isso. Diversificar a produção. Então ele começou a trabalhar no algodão, começou a trabalhar no açúcar, começou a trabalhar em outras monoculturas, em outro tipo de alimentos, em outro tipo de produção. E isso no futuro, até o petróleo, em relação ao petróleo, não era só alimentos, também teve outras mercadorias que ele começou a produção. No setor industrial, ele foi um grande incentivador da indústria, o Getúlio Vargas. Ele incentivou ao aumento da industrialização no Brasil e foi responsável pela criação das primeiras leis trabalhistas. A gente viu que os operários eles não tinham como é que eu posso dizer para vocês? Eles não tinham nenhum direito trabalhista. Não tinha direito à aposentadoria, não tinha direito a nada disso, a férias, a um salário digno. Então Getúlio, ele começou a fazer uma política trabalhista. Olha aí na página 118, onde está escrito aí, ó, leis trabalhistas. Estão vendo aí? Para responder às pressões dos trabalhadores, o governo provisório decretou uma série de leis sociais e trabalhistas, como férias, licença maternidade, pagamento de horas extras, pensões, aposentadorias e limitações da jornada de trabalho do homem, da mulher e da criança. As leis trabalhistas foram bem recebidas pelos operários, afinal eles haviam lutado muito para obtê-las. Já os empresários reagiram contrariados, alegando que teriam prejuízo com as novas leis. Na verdade, o que o Getúlio estava preocupado era que acontecesse no Brasil o que aconteceu na União Soviética, uma revolução. Então, se o governo não chamasse os trabalhadores para si, os sindicatos, os partidos socialistas iriam chamar. E aí eles teriam um grande poder. Então o que Getúlio fez foi... eu acho que foi o governador de Minas Gerais, que na Revolução de 30 ele disse assim: faça a revolução antes que o povo a faça. Então, se Getúlio não tivesse feito a revolução, o Brasil teria, provavelmente aí, né, o socialismo teria crescido muito. A gente viu a fundação do PCB em 1922. Então, foi por isso que Getúlio criou as leis trabalhistas. E ele criticava os empresários, porque os empresários criticavam ele. Os empresários diziam: como é que pode eu pagar férias para vagabundo? Entendeu? Os trabalhadores, né? Criança agora vai ter que ter folga, entendeu? Esse discurso burguês extremista, né? Que existe no Brasil até hoje. Getúlio não, ele... Vamos criar essas leis, vamos criar tudo isso aí para ajudar o povo, para ajudar o trabalhador. Eram poucos trabalhadores, porque, como eu disse para vocês, o Brasil estava no início de sua industrialização. Então não tinha como... como é que eu posso dizer para vocês? As políticas trabalhistas alcançarem outros setores da sociedade. Como, por exemplo, o campo. Não existe aposentadoria para agricultor. Entendeu? Alguns de vocês aí podem ter avós que se aposentaram pelo sindicato rural. Não existia isso naquela época.
as leis trabalhistas criadas por Getúlio foi para os trabalhadores urbanos, aqueles que trabalhavam na indústria, para os operários. Então ele criou o Ministério da Justiça e do Trabalho, criou também o Ministério da Educação e Saúde, que não existia no Brasil, não existiam escolas públicas no Brasil. É tanto que o Tagino Pereira, né, a escola que está localizada na praça aqui de Araruna, o Tagino Pereira, ele foi inaugurado em 1933, durante o governo provisório de Getúlio Vargas. Getúlio queria alfabetizar as crianças. Ele queria dar início ao processo de criação de institutos educacionais. O Brasil só tinha universidades, mas não tinha escolas de alfabetização. Então, em cada cidadezinha, foi criando. Aí a escola, apesar que a Constituição que ele fez só poderia votar quem fosse alfabetizado. Então era importante que as pessoas fossem alfabetizadas. No campo político, Getúlio Vargas não estava indo tão bem. Por quê? Olha só. Quando ele assumiu o poder, ele bateu de frente com os coronéis. E ele bateu de frente com a política do café com leite. Aquela alternância do poder entre Minas Gerais e São Paulo. Então São Paulo não gostou de jeito nenhum da diversificação da economia colocada por Getúlio Vargas. Lembrando, os paulistas eram quem? Os cafeicultores. Era a elite do café, era quem estava na presidência. E Getúlio, ele não apoiou só os cafeicultores, ele apoiou outras monoculturas, como eu falei para vocês. Então vejam bem, São Paulo não aceitou de bom grado o governo de Getúlio Vargas. Então eles queriam o quê? Eles queriam que Vargas fizesse uma constituição para que voltassem as eleições, para que com o retorno das eleições eles pudessem novamente usar da velha política do voto do cabresto para assumir o poder novamente e governar de acordo com o liberalismo que eles governavam. Só café, 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 o convênio de Taubaté, o povo pagando o prejuízo do estoque de café. Era isso que São Paulo queria. Então São Paulo, no ano de 1932, fez uma revolução. Se separou do Brasil e declarou guerra a Getúlio Vargas. E aí acabou a paz de Getúlio. Né? É importante a gente entender também que em cada estado, Getúlio Vargas colocou um interventor. O que foi que Getúlio fez para acabar com o coronelismo? Só um exemplo. Aqui em Araruna, o prefeito de Araruna, hoje a gente vota para escolher o prefeito. Getúlio, ele acabou com as eleições naquele período, não existia Constituição. Então, como é que se escolhia o prefeito? Deixa eu ajeitar aqui. Então, como é que se escolhia o prefeito? O Getúlio nomeava. Então, ele nomeou como interventor da Paraíba o Antenor Navarro. E colocou como prefeito de Araruna um gaúcho, não estou me lembrado o nome dele, mas era um cara do Rio Grande do Sul, um tenente. E não conhecia ninguém em Araruna. Exatamente para quê? Para não dar emprego, para não criar clientelismo, entendeu? Eles fizeram isso exatamente para que acabasse com o coronelismo, acabasse com o clientelismo, com o empreguismo, com essas características do coronelismo. Foi isso que o Getúlio fez. Por isso que ele criou muita inimizade. E até por isso que as leis trabalhistas não chegaram no campo, para não mexer ainda mais com os coronéis. Então, Getúlio, ele estava aí recebendo pressão daquela antiga, que ele passou a chamar de República Velha, que nós estudamos como Primeira República. Ele começou a receber oposição forte disso aí. Só que aí, aqueles estados que ajudaram ele durante a Revolução de 1930, não sei se vocês lembram, quem eram os 3 estados que apoiaram lá Getúlio Vargas assumindo o poder? Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
Então, esses estados apoiaram Getúlio. Só que aí, como Getúlio tinha colocado vários interventores no Nordeste, Ceará, Pernambuco, então as tropas desses estados se encaminharam para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro eles foram combater as tropas de São Paulo. E aí Getúlio conseguiu derrotar a Revolução Constitucionalista Paulista. Entendeu? Então ele conseguiu derrotar São Paulo. Mas o que fazer para que uma revolta dessa não acontecesse de novo? O que deveria ser feito para uma revolta dessa não acontecer de novo? O que foi que Getúlio fez? Ele simplesmente fez a Constituição. Entendeu? Então, ele tipo assim, os paulistas guerrearam pela Constituição, Getúlio derrubou os paulistas e fez a Constituição. A reabriu o Congresso Nacional, vieram deputados, senadores e fizeram uma nova Constituição na história do Brasil. Sobre a Guerra Civil Paulista, ou Revolução Constitucionalista de 1932, vocês encontram aí na página 121. Bom, então em 33 foi o ano em que foi realizada a Constituição, né, a Constituinte, em 34 ela vigorou. Mas aí, de acordo com essa nova Constituição, o presidente deveria ser eleito de forma indireta. Então Getúlio Vargas ele fez de tudo para continuar no poder. Então ele se beneficiou da própria Constituição. Como assim, professor? O que é uma eleição indireta? Eleição indireta é quando o povo ele vota para deputados e senadores, e os deputados e senadores que votam na escolha do presidente. Então não é o povo que escolhe o presidente, quem escolhe é o Congresso. Então foi isso que o Getúlio fez. O Vargas fez. Getúlio é muito íntimo, né? Muito formal. É melhor Vargas, né? Que é o sobrenome. Era Vargas. Então o que foi que o Vargas... Já ia falar Getúlio de novo. O que foi que o Vargas fez? É porque assim, gente. Eu tenho um bocado de livro ali sobre a Era Vargas. É o assunto da história do Brasil que eu mais gosto desse período. E é o que eu estudei. O que eu fiz mestrado foi dentro desse período da história do Brasil. Bom, vamos lá. Então ele foi eleito indiretamente presidente do Brasil. Então esse período de 34, onde ele começou a exercer a presidência constitucional, até 37, ele deveria governar. Então, de acordo com a nova Constituição, ela trouxe alguns avanços para a história do Brasil. Né? Então, abra aí o livro na página 121. Vocês podem ver a imagem, ó, movimento sufragista, as mulheres lutando pelo direito ao voto. E elas conquistaram esse direito e podiam ser votadas. Isso aí foi um avanço na história do Brasil. Então veja aí onde está escrito: Governo Constitucional, segundo parágrafo. A instituição do voto secreto e da justiça eleitoral dificultavam a ocorrência de fraudes eleitorais. E as mulheres conquistaram o direito ao voto. As eleições eram para todos os níveis, inclusive para presidente da República. Mas a primeira, olha só o Getúlio inteligente, Vargas inteligente. Mas a primeira eleição presidencial ficou restrita ao Congresso Nacional. Getúlio foi eleito presidente da República pelos 4 anos seguintes. Deixa eu ver se vai dar tempo de falar sobre isso. Bom, como nós trabalhamos o período constitucional? O que é que aconteceu durante o período constitucional? Bom, há no Brasil atualmente uma grande divergência entre duas ideologias, esquerda e direita. Então hoje tem pessoas de extrema esquerda e de extrema direita. A extrema esquerda é mais ligada ao socialismo, ao comunismo. A extrema direita é o capitalismo, liberalismo, conservadorismo. Então, muito ismo, né, gente? Então, são extremos. Isso não é a primeira vez que acontece na história do Brasil. Isso aconteceu durante o governo constitucional, em que surgiu 2 forças políticas. Uma dessas forças era a Ação Integralista Brasileira e a outra era
a Aliança Nacional Libertadora. Então tem que fazer a divisão: integralismo e aliancistas, ou Aliança Nacional Libertadora. Eram opostos. Os dois estavam no poder? Não, os dois não estavam no poder. Mas os dois já estavam preparando aí o caminho para as eleições presidenciais de 1938. A eleição que não aconteceu. Essas eleições não aconteceram. Então, o que foi o movimento integralista? O movimento integralista teve como base o fascismo italiano. Então, foi um partido nacionalista brasileiro de extrema direita conservadorista, liderado por um homem chamado Plínio Salgado. Então, lembram aquelas características que eu falei para vocês do fascismo? Militarismo, apoiar um líder, o conservadorismo. Tudo isso era característica da ação integralista brasileira. Ele tinha até um uniforme. Olha só a página 122. O movimento integralista. Lá na Alemanha não era Heil Hitler, né, que eles faziam? O movimento integralista era Anaway. Entendeu? Eles levantavam o braço, né? O símbolo lá na Alemanha não era suástica, aqui no Brasil era o sigma. Que é esse símbolo aí que está na bandeira, que está aqui o brasão no uniforme deles. Dos camisas verdes. Na Itália eram os camisas negros, no Brasil eram camisas verdes. Então a ação integralista brasileira existe até hoje, viu isso aqui? Por mais, como é que eu posso dizer, repugnante que seja. A ação integralista brasileira, fundada em 1932 por Plínio Salgado, era fortemente influenciada pelo fascismo europeu. Os integralistas eram contra o regime democrático, as liberdades individuais e o direito à livre opinião. Autoritários, os integralistas eram inimigos dos comunistas, defendiam o nacionalismo radical, a ditadura e a obediência às ordens de Plínio Salgado, que era o líder, né? O Plínio Salgado. Era o Mussolini deles. A IB conseguiu muitos adeptos no Brasil. Os integralistas chamavam a atenção das pessoas ao marchar pelas ruas com uniforme. Alguns símbolos integralistas eram muito conhecidos, que eram a camisa verde e a letra grega sigma. Eles cumprimentavam com a palavra Anauê. Os inimigos deles, o outro extremo, era a Aliança Nacional Libertadora, que foi liderada pelo Cavaleiro da Esperança da coluna Prestes, Miguel Costas, que a gente estudou. Aqueles caras que andaram a pé o Brasil todinho. Quem era o líder da Aliança Nacional Libertadora? O Luiz Carlos Prestes. A gente já conversou um pouco sobre ele. Tem uma imagem dele aí na página 123. Bom, eu vou começar a ler a partir do segundo parágrafo. Não, do terceiro. Os aliancistas queriam homenagear o líder comunista Luiz Carlos Prestes pelo seu grande prestígio político. Por isso, indicaram-no como presidente de honra da ANL, Ação Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora cresceu, mas não era um partido político e não pretendia derrubar o governo de Vargas. Os objetivos eram combater os integralistas e o imperialismo. O imperialismo que a gente já falou, daquela história do petróleo. Pega o nosso petróleo, transforma em gasolina e vende para nós mesmos. Impedir que Vargas tomasse medidas autoritárias e lutar pelas reformas sociais e econômicas. A situação mudou quando, em junho, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, aderiu à ANL e Luiz Carlos Prestes tornou público o manifesto, e que defendia a seguinte proposta: todo o poder à ANL. Isso lembra alguma coisa? A União Soviética. Todo o poder aos sovietes. O governo Vargas usou a proposta de Prestes como argumento para acusar a ANL de querer tomar o poder pela força. Assim, por meio de um decreto governamental, Vargas declarou que a ANL era ilegal. Então era isso, gente. O mundo estava dividido ali. A gente já viu isso na Segunda Guerra Mundial, já viu isso no nazifascismo. De um lado os integralistas, de um lado os aliancistas, de um lado os fascistas, de um lado os comunistas. Então eram dois extremos e Getúlio Vargas ali, sempre querendo governar para que não tivesse um grande conflito. Então é isso, pessoal. Próxima aula nós iremos continuar a falar sobre o golpe que teve da intentona comunista de Luiz Carlos Prestes e o Estado Novo.